Olá, estamos no ar com mais um programa de ideias, toda semana debatendo temas da atualidade e de interesse do nosso Ceará. E como não poderia faltar, a participação de artistas locais, nacionais, trazendo a melhor da música para você que está em casa. Confira nossos destaques. No programa de hoje, tudo sobre a saúde dos olhos. Vamos falar também sobre as tendências do mercado óptico. Você sabe que tipo de óculos combina mais com você? Não? Então fica aí, que a gente fala tudo já já. Ainda hoje, no quadro musical, Regina Nascimento e Banda. Abra suas asas, solte suas feras, caia na gandaia, e entre nessa festa. Fica comigo, porque o programa de hoje já está no ar. Saúde dos olhos e as novidades do mercado óptico cearense, estes são os assuntos do programa de hoje. Para conversar comigo, eu tenho o prazer de receber o empresário Ayrton Boris, presidente das Óticas Boris, e o presidente da Sociedade Cearense de Oftalmologia, Dr. Nilton Andrade Júnior. No quadro musical, está com a gente Regina Nascimento e Banda. Sejam todos bem-vindos ao Entre Ideias. Como é que está o cearense quando o assunto é a saúde dos olhos? Dr. Nilton. Olá, em primeiro lugar, muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui esclarecendo e estarmos próximos à população. A população, muitas vezes, elas negligenciam a importância de se procurar um médico oftalmologista. Muitas vezes as pessoas só procuram um oftalmologista quando sentem algum sintoma. Mas vale lembrar, e esse espaço é fundamental para abrirmos para a população, que muitas doenças elas não dão sintomas nas suas fases iniciais. Então muita gente não sabe disso. E aqui eu cito, por exemplo, o glaucoma, que é uma das principais causas de cegueira no mundo. É a principal causa de cegueira irreversível, ou seja, quando você fica cego pelo glaucoma não tem o que fazer. E muitas vezes as pessoas não sabem desses problemas e não sabem que esses problemas não cursam inicialmente sem sintomas. Então, as pessoas ainda não têm o costume e o hábito de procurar um médico oftalmologista com frequência. Como foi o congresso que Fortaleza sediou recentemente sobre oftalmologia, doutor? Olavo, o congresso foi um sucesso. Essa é a grande palavra, não dita por mim, mas dita por todos que participaram. Tivemos várias reuniões antes do congresso, foi um congresso muito pensado e planejado. Está aqui nosso amigo Boris, que não me deixa mentir. Nós conversamos várias vezes com os patrocinadores, envolvemos os patrocinadores e isso refletiu num grande sucesso que não coube dentro do Ceará. Esse sucesso ele se estendeu para todo o Norte e Nordeste e, por que não dizer, por todo o Brasil. Nós tivemos aqui a presença do presidente do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, nós tivemos a presença de 2 ex-presidentes do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, nós tivemos 4 ex-presidentes da Associação Brasileira de Catarata e Cirurgia Refrativa, nós tivemos o atual presidente, nós tivemos o próximo presidente da Associação Brasileira de Catarata e Cirurgia Refrativa, tivemos na abertura 3 deputados federais que nos orientaram como estão os processos nas nossas casas parlamentares em relação à medicina, em relação à oftalmologia. Tivemos grandes representações do Norte e Nordeste, tivemos mais de 25 palestrantes de fora do estado, tivemos o dobro de ouvintes, de congressistas em relação aos anos anteriores. Então, os números mostram que o congresso foi um sucesso. Isso nos deixa muito felizes porque sabemos o tanto que nós trabalhamos para que esse congresso fosse estendido não só para o Ceará, mas para todo o Brasil. O Conselho Brasileiro de Oftalmologia, as sociedades afiliadas saíram daqui com uma ótima impressão. Todas as sociedades do Norte e Nordeste foram convidadas, seus presidentes e seus associados, para estarem presentes no congresso. E a gente teve quase 400 inscritos. Isso, para você ter uma ideia, é quase uma dimensão e até maior do que alguns congressos Norte e Nordeste que são implantados. Então, isso só aumenta a responsabilidade para que continuemos fazendo um bom trabalho frente à sociedade e que o congresso do próximo ano seja outro sucesso. Qual a importância do evento para o mercado óptico cearense? A importância é enorme, né? A importância é muito grande porque ela envolve todos os oftalmologistas. E é importante essa união, essa parceria
de quem está fazendo oftalmologia e de quem está ligado à oftalmologia. Então, os parceiros óticos, eles, nesse momento em que a sua primeira pergunta perguntou como está a saúde do povo, eles muitas vezes são ferramentas para instruirmos a população da necessidade de procurarmos um médico oftalmologista. É importante que as pessoas procurem um médico oftalmologista e que perguntem se estão sendo consultadas por médicos. A partir daí, o médico passa a receita, eles vão na casa ótica e lá eles pegam os óculos para usar. Então, essa parceria ela é fundamental para a equação, né? Para a equação oftalmologia, saúde ocular e casas que trabalham com meio óptico. Tonito, como é que está o mercado diante dessa crise econômica que se instalou no Brasil? Eu queria, inclusive, até a opinião do nosso presidente, Ayrton Boris. Esta pergunta é dirigida para mim? Ambos podem responder. Então eu vou por parte. Em primeiro lugar, parabenizar o presidente da Sociedade de Oftalmologia do Estado de Ceará. Realmente o evento ele teve assim uma abrangência a nível nacional. Foi um evento muito rico, não só para a parte científica da área de medicina, mas diria também muito importante para o segmento óptico, como você mesmo perguntou. Porque eu costumo dizer o seguinte, quando a oftalmologia ela cresce na parte científica da medicina, que isso vem realmente ao longo dos últimos 52 anos, quando foi criada, fundada a Sociedade de Oftalmologia do Estado do Ceará, por o doutor Leiria de Andrade, avô do doutor Nilton. Eu estava comentando aqui, há 52 anos, esta família Leiria de Andrade tem colaborado muito com a saúde e com a medicina na área de oftalmologia no Brasil e no estado do Ceará, de modo geral. Quando a oftalmologia cresce, quando a oftalmologia oferece cada vez mais trabalho científico e descobre cada vez mais patologia, cura cada vez mais o ser humano e solta cada vez mais receita do modo geral. São 300 especialistas na área da oftalmologia no estado do Ceará, com as suas canetas, prescrevendo óculos. Aí o segmento de óptico, que está mais bem preparado, mais equipado, ele consegue atender melhor a demanda. Agora, como disse o Dr. Nilton, é bem verdade que a nossa população deixa muitas vezes a saúde para depois. Coloca às vezes o lazer, coloca às vezes as brincadeiras em primeiro plano e às vezes quando vai procurar o médico, muitas vezes dificulta muito mais a recuperação da sua visão. Não resta nenhuma dúvida que melhorou bastante a conscientização da população através desse seu programa, por exemplo. Quantas mil pessoas tem hoje nos assistindo que amanhã vai procurar um médico oftalmologista para detectar os seus problemas. Então o comércio de ótica tem procurado também buscar essa parte científica, se aproximar mais da área oftalmológica, buscar mais os congressos a nível nacional e internacional. Eu mesmo já estive em Milão, já estive em Nova York, e estive em vários outros países, na China, atrás de buscar realmente o que há de melhor lá fora em produto e serviço para o estado do Ceará. Doutor Nilton, nosso presidente Boris acabou de falar sobre os clientes, as pessoas que deixam a visão para depois. Não, depois eu vou resolver. Isso pode causar um problema sério para a pessoa que está deixando para depois uma coisa tão importante que é a visão? Com certeza, Lávio. E eu diria que a maior causa de cegueira é justamente essa falta de informação. Porque quantas crianças hoje vão mal na escola porque não estão enxergando e o pai não percebe, não levou para ver se ele tinha algum problema antes a um médico oftalmologista.
Quantas pessoas ficam cegas, sem conseguir desenvolver suas atividades sociais, sem conseguir trabalhar, sem conseguir fazer parte do mercado de trabalho, porque não procuraram a tempo de ser evitável aquela doença, como glaucoma, como doenças na retina, como doenças... O olho ele é pequeno, mas o livro sobre doenças oculares é grande. Então, é importante, mais uma vez, salientar aqui que as pessoas procurem com frequência, desde o nascimento, com o teste do olhinho, o médico oftalmologista. É importante que as pessoas procurem levar seus filhos aos médicos oftalmologistas. É importante que elas mesmas procurem os médicos oftalmologistas, detectando doenças, muitas vezes, que podem ser tratadas com colírios, evitam cirurgias e evitam cegueiras mais na frente. Quer dizer, uma coisa bem simples poderia ser feito. Que se complica porque não vai ao oftalmologista, não é isso? Com certeza. E eu te pergunto, né? e essas são as principais doenças que atingem a visão ou o senhor tem mais alguma coisa? Porque o senhor falou em glaucoma e etc. Existem inúmeras doenças que atingem a visão, desde as mais comuns, as mais simples, como por exemplo uma miopia, um astigmatismo, uma hipermetropia, ou seja, uma falta de uma correção óptica, no caso os óculos ou as lentes de contato, até problemas seríssimos, como as degenerações na retina. E nesse meio do caminho aí, a gente passa por catarata, passa por problemas na córnea, passa por problemas de inflamações. O livro é vasto, mas com certeza a maioria das doenças você pode amenizar ou evitá-las procurando um médico oftalmologista. Essa conscientização, que as pessoas tenham intimidade, proximidade com seu médico, procurem com frequência o médico oftalmologista, é importante, porque muitas vezes ela evita de perder a visão de um olho, de perder a visão dos dois olhos, de deixar de praticar esporte, de deixar de ver com nitidez sua família, de deixar de perceber com nitidez as coisas boas da vida. Quais as doenças mais perigosas, doutor? As doenças mais perigosas, é difícil a gente dizer, porque perigosa eu atribuiria a toda doença que pode lhe causar um déficit de visão. Aqui eu abro um parênteses para comentar sobre as mais comuns, por exemplo, catarata, por exemplo, erros de refração, como a miopia, porque muitas vezes quem tem uma miopia alta, ele é completamente cego e bastavam os óculos. Ele é tão cego quanto uma pessoa que tem uma distrofia rara de retina, mas ele poderia ser corrigido com uma simples receita para óculos. Então, doenças perigosas são inúmeras, né? Algumas a gente pode corrigir, consertar, outras, infelizmente, a tecnologia ainda não avançou. Tem que ser cirurgia mesmo? Algumas sim. Por exemplo, a principal causa de cegueira reversível no mundo é a catarata. O único tratamento para catarata é a cirurgia. E hoje, graças a Deus, a cirurgia ela mudou muito com o decorrer dos anos. Para você ter uma ideia, antigamente, o paciente tinha que ficar praticamente cego para poder operar a catarata, porque os resultados ainda eram muito ruins. Hoje, com a necessidade de uma visão excelente, com a necessidade de uma visão próxima da perfeita, com a exigência do dia a dia das pessoas, pessoas com um pouquinho de catarata já sentem falta de uma visão melhor. E só a cirurgia pode corrigir esses casos, por exemplo. E agora eu converso com Regina Nascimento e banda. Ô Regina, prazer imenso tê-los aqui no programa Entre Ideias. Prazer é todo meu, Olavo. Mais uma vez, né, de volta, retornando aqui ao Entre Ideias, maravilha. Apresente a sua banda. Está com a gente aqui o nosso cantor, Jonas Matias, né, Ezaquiel Ribeiro, Augusto Silva, Adriano Rudes e o Jefferson Brain, o guitarrista. Obrigada. Vocês já cantam profissionalmente há quanto tempo? A banda está com mais ou menos 1 ano e meio de formação. Mais ou menos isso. Adriano? Mais ou menos isso. Sempre teve essa formação ou mudou algum? Não, mudou. Já mudou o baterista, já mudou o cantor também. Né? Regina Nascimento, vamos de música. Vamos sim. Olá, banda. Essa é uma música de autoria do Renato Filho e Marconde Alves, né, autoral. Lá,
dou meu braço a torcer, nem banhada de ouro. Você foi me perder quando tinha um tesouro. Fez promessas, não cumpriu. Eu chorei, você sorriu. Brincou com o meu sentimento. Mas mudei a rota do meu mar e a direção do vento. No meu barco você não vai mais. Não quero mais andar na contramão. Vou aportar agora em outro cais. Não caio mais em sua tentação. E nas ondas do meu pensamento trago na proa toda a emoção. Aposto na volta dos ventos e nos conselhos do meu coração. Se amanhã você despertar com o temporal em sua direção, com certeza vai se afogar no mar de tristeza e solidão. Vai lembrar de quem sempre te amou, das noites ardentes, roupas pelo chão. Só agora você vai aprender que não se brinca com o coração. Vamos lá, banda. Agradecendo o carinho, lá. Nanana, nanana, nanana. No meu barco você não vai mais. Não quero mais andar na contramão. Vou aportar agora em outro cais. Não caio mais em sua tentação. E nas ondas do meu pensamento trago na proa toda a emoção. Aposto na volta dos ventos e nos conselhos do meu coração. Se amanhã você despertar com o temporal em sua direção, com certeza vai se afogar no mar de tristeza e solidão. Vai lembrar de quem sempre te amou, das noites ardentes, roupas pelo chão. Só agora você vai aprender e não se brinca com o coração. Se amanhã você despertar com o temporal em sua direção, com certeza vai se afogar no mar de tristeza e solidão. Vai lembrar de quem sempre te amou, das noites ardentes, roupas pelo chão. Só agora você vai aprender que não se brinca com o coração. O programa Entendeu vai para um rápido intervalo, mas antes, vamos curtir um pouquinho mais. Regina Nascimento e banda. Wow, I feel good. I know that I would know. I feel good. I know that I would know. Yeah, it's so good, so good. I got you. I feel nice. I sugar the spine. I feel nice. I sugar the spine. Yeah, it's so nice, so nice. I got you. When I hold you in my eye, I know that I get me wrong. When I hold you can rule. My lungs can jump in a heart when I feel. I should
good as pie. Yeah, so good, so good. I got you. So good, so good. I got you. So good, so good. I got you. Hey! Óticas Boris, especialista em óculos de grau. Óticas Boris, especialista em óculos de grau. Entre ideias de volta, hoje falando de um assunto que interessa a todos nós, a saúde dos olhos. Estamos falando também sobre as novidades do mercado óptico, conversando com a gente o empresário Ayrton Boris, presidente das Óticas Boris, e o presidente da Sociedade Cearense de Oftalmologia, Dr. Nilton Andrade Júnior. No quadro musical, está com a gente Regina Nascimento e banda. Um bebê que precisa usar óculos. Como é que é feita a adaptação, doutor Nilton? É um assunto bem interessante. Primeira coisa importante é que a mãe e a família, o pai, entendam que devem, para detectar o problema, procurar um médico oftalmologista. O que a gente percebe muitas vezes em crianças que precisam usar óculos é que elas retardam muito a detecção daquele problema. Então a mãe pensa que é preguiça da criança, pensa que a criança não quer estudar porque tem outras prioridades, e muitas vezes é porque a criança realmente não enxerga. Dentro da sala de aula ela não consegue ter uma boa visão e aquilo ali prejudica o rendimento dela na escola. Traz dor de cabeça, um bocado de probleminhas que... A criança muitas vezes começa a reclamar de dores de cabeça, de desconforto, e a mãe atribui aquilo à criança não querer estudar ou não querer fazer as tarefas de casa dela. Mas muitas vezes esses problemas, eu diria até na maioria das vezes, podem ter relação com a falta de um exame oftalmológico para detectar miopia, astigmatismo nessa idade mais infante. A adaptação, em primeiro lugar, ela é feita quando se detecta aquele problema. E a partir daí tem que se criar um vínculo daquele médico oftalmologista com a família para que todos entendam a importância e a necessidade de usar óculos. A criança, muitas vezes, ela tem uma certa rejeição a esses óculos por conta do contexto social. Ela não encontra muitas crianças usando aqueles óculos e aquilo intimida que ela use na sala de aula, porque as outras crianças podem fazer brincadeiras com ela em relação aos óculos e tudo. Mas as primeiras pessoas que precisam ter a noção do que aquilo representa são os pais. A partir daí se começa a adaptação. A partir do momento que os pais, a mãe, o pai, os avós, entendem a importância daqueles óculos, começa a se adaptar e começa a dar certo esse tratamento. Muitas vezes, quando a criança tem uma diferença de grau de um olho para o outro, esse olho que tem um pouco mais de grau ou que tem uma visão um pouco pior, vai ter problemas no desenvolvimento, que se passar a fase correta de tratamento, aquele olho não vai desenvolver o potencial correto. E a criança, na fase mais adulta, na fase da adolescência, ela não tem mais como recuperar a visão que ela não conseguiu desenvolver. Doutor Diogo, o que o senhor está dizendo aí é justamente que quando se trata realmente a criança, inibe a doença, né? Inibe a doença e aquela doença não progride. Quer dizer, é importantíssimo que os pais tomem... Posso dar um testemunho verdadeiro aqui do que o doutor está falando. Observe bem, vou tirar meus óculos. Olhe que eu tenho um estrabismo do lado direito. O que foi isso aqui? Uma febre muito grande. Morava no interior. Meu pai não me levou no oftalmologista no tempo certo para tapar o olho, fazer a correção exatamente como o doutor Nilton acabou de falar. Este nervo óptico atrofiou e eu não enxergo do olho direito. Fui descobrir que era cego desse olho com 15 anos de idade, aqui em Fortaleza,
numa consulta oftalmológica. Quando o médico fechou um olho, tapou o olho, eu via tudo. Quando ele tapou o outro, eu não via nada, só aquela claridade, como é até hoje. Então, confirme e lhe dou aqui um testemunho ao vivo, ó, estrabismo. Foi um sarampo, uma febre. Então, é preciso também que as pessoas estejam bem atentas ao que o doutor falou, que não precisa cegar. Basta detectar um grau muito alto, numa alta miopia num olho, às vezes no outro não tem, e fazer a correção com lentes. Passou da idade, é como ele diz, de 6 a 8 anos. O doutor pode falar isso que eu não entendo doutor bem. Nilton, o que aconteceu com o Boreis poderia ter sido evitado? Muitas dessas doenças, elas podem sim ser evitadas. Porque o que é que acontece? O nosso cérebro, ele é muito prático. Então ele vai pegar o olho que enxerga melhor e vai usar aquele olho. E ele esquece de desenvolver aquele olho que tem um problema maior. A partir do momento que ele detecta que tem um olho que não está ajudando tanto, que não é tão simples de ver, ele concentra no olho que enxerga melhor e aquele olho vai se tornando, como no popular se é dito, um olho preguiçoso, que em termos técnicos é uma ambliopia. Então, esses problemas eles podem ser evitados numa simples consulta de rotina, uma consulta com o médico oftalmologista. Numa consulta a gente vê fundo de olho, a gente percebe se tem alguma predisposição até algum problema do fundo do olho, a gente percebe na criança que a gente está dando enfoque, a gente percebe se aquela criança tem diferença de grau, né, diferença de refração de um olho para o outro, a gente percebe se a criança tem uma necessidade de usar óculos, e tudo isso vai evitar que essa criança no futuro perca uma das visões. Isso é importante por quê? Porque o fato de nós termos dois olhos, eles nos permitem ter estereopsia, ter noção de profundidade. Quando a gente enxerga só com essa noção de profundidade, ela diminui. E a gente tem uma dificuldade, por exemplo, de assistir um filme 3D. Esse fundo do olho é importante para se descobrir o que há de vir de pior no olho da criança ou de qualquer pessoa? Olavo, essa pergunta foi fantástica. Foi fantástica por quê? Porque através do fundo do olho, você sabia que através do fundo do olho, muitas vezes, um paciente descobre que tem AIDS, que tem tuberculose, que tem diabetes, que tem hipertensão arterial sistêmica, através de um exame do fundo do olho. Você sabia que tem inúmeras doenças que podem ser detectadas pelo exame do fundo do olho. Agora eu converso com o nosso presidente Boreis. Que tipo de armação agrada mais o cearense, presidente? Olha, meu estimado amigo Olavo, as pessoas vivem muito na tendência da moda mundial. O que a televisão mostra, no dia seguinte, as pessoas procuram nos estabelecimentos comerciais de ótica. Então, hoje se vende muito o Zilo, voltou naquelas cores fortes, coloridas, para as mulheres. Para os homens, e hoje, que antigamente não se usava armações coloridas, os homens de 60 anos, por incrível que pareça, também já estão usando armações coloridas. Então, muda muito de um ano para o outro, da tendência da moda, da televisão, e a gente procura muitas vezes mostrar para o cliente, de posse da prescrição médica na mão, viu, doutor? Que às vezes a armação que ele quer cientificamente não é adequada para colocar aquelas lentes de grau que foi prescrita por um oftalmologista. Ele viu no rosto de uma pessoa e achou bonito e quer fazer para ele. Acontece que ele detém lá uma miopia de 12, 13, 15, o estigmatismo, que não dá porque a lente vai ficar muito espessa. Embora o mercado mundial hoje já permita que você tem hoje tecnologia para fazer as lentes bastante, com a espessura bastante leve, fina, mas não para todos os casos. É como o senhor disse, cada um caso é um caso. Então hoje diverge muito. Por exemplo, você está com armação
parafusada. Muita gente gostaria de usar uma armação parafusada, mas não é aconselhável para todos os graus uma armação parafusada. Embora a lente seja de excelente qualidade, uma policarbonato, com tratamento, ainda muitas vezes não é aconselhável. Eu estou com uma armação de aro fechado, fechadinha. Existem outros que já gostam do Zilo. Então diverge muito, não tem essa indicação, só esse modelo. Ele diverge muito. É dourado, é Zilo, é metal, é nylon. E a nossa dificuldade no nosso negócio, normalmente, são 6 armações para o cliente escolher uma. Nós vendemos 6 por 1. É o segmento que mais sobra produto no segmento de ótica. Hoje as pessoas gostam muito das duas coisas, né? Uma boa lente e uma boa armação. Sem nenhuma dúvida, hoje o cliente está cada vez mais exigente mais conhecedor através da internet, e não é à toa que todos os meses nós procuramos renovar o nosso estoque. Doutor Nilton, os profissionais da oftalmologia fizeram no mês de maio aqui no estado uma campanha contra o glaucoma. Qual a incidência dessa doença aqui no estado? Olavo, só fazer um parêntese aqui, complementar o que nosso amigo Boris falou aqui. Seu Boris, primeiro que a moda muitas vezes atrapalha o ramo da ótica, né? Isso é verdade. A moda muitas vezes quer tentar fazer com que a pessoa use uma coisa que não cabe. Que não cabe, isso é verdade. E a segunda coisa que eu queria fazer um parênteses é que as pessoas muitas vezes procuram a beleza da armação, mas se atentem sempre. Tudo bem, a armação tem que ser bonita, tem que ser leve, tem que ser elegante, mas importantíssimo a qualidade das lentes. Sem nenhuma dúvida. Que tem muita gente que procura ter óculos bonitos com lentes ruins. E isso muitas vezes prejudica a qualidade de visão e pode prejudicar até gerando algum problema maior nos olhos. Concorda, professor? Eu dizia exatamente no início da nossa entrevista que às vezes as pessoas deixam de procurar um oftalmologista para investir o seu dinheiro num investimento. Ou seja, esquece a parte principal que é a saúde. E combinou exatamente com essa colocação de que o especialista em óculos de grau muitas vezes tem que ter a autoridade de dizer, o vendedor que está lá na ponta, no balcão, na frente, de dizer para o consumidor o que é melhor para ele. Nem sempre o melhor é aquilo que ele gostaria de usar. Parabéns, doutor, é isso mesmo. Doutor Nilton, nós já falamos sobre o glaucoma, não é isso? Quais os sintomas, mas o glaucoma é possível prevenir? O que causa o glaucoma? A pessoa já nasce com glaucoma? Eu queria que o senhor explicasse isso para todo o nosso estado do Ceará. Olavo, o glaucoma ele é uma doença seríssima, perigosíssima. Você anteriormente tinha falado sobre uma doença perigosa. Eu diria que é o glaucoma. Porque o glaucoma ele não dá sinal nenhum. Você tem glaucoma e você não sabe que tem glaucoma. E esse glaucoma vai consumindo sua visão até o dia que você começa a perceber. A gente já nasce com glaucoma ou vem adquirindo ao longo dos tempos? Existem alguns casos de glaucoma congênito, em que a criança já nasce com glaucoma. Os tipos de glaucoma são vários. Existem glaucomas na infância, já ao nascimento, em idades mais avançadas, por conta de alguma doença relacionada. Então, os tipos de glaucoma são inúmeros. Mas, na maioria dos tipos de glaucoma, eles são silenciosos. Você não sabe que tem glaucoma até as fases avançadas em que você vai perceber uma falha já avançada da visão. Então, é uma doença perigosíssima porque você não sabe que tem e só detecta se procurar um médico oftalmologista. As pessoas confundem muito glaucoma com pressão alta do olho. Existe uma relação porque a pressão alta do olho ela é o principal fator de risco para desenvolver o glaucoma. Mas não quer dizer que quem não tem pressão alta não vai desenvolver glaucoma e não quer dizer que quem tenha glaucoma tenha pressão alta. Mas o tratamento, na maioria das vezes, é relacionado com a pressão do olho. Então, você detectando o glaucoma mais cedo, você detectando o glaucoma nas fases mais precoces, o glaucoma ele tem controle.
Muitas vezes, na maioria dos tipos do glaucoma, ele não tem cura, mas ele tem controle. E esse controle, na maioria das vezes, quando se detecta precocemente, é feito com colírio e com orientações. Existe um grupo de risco. A partir de que idade nós poderemos nos preocupar? Há uma incidência maior de glaucoma após os 40 anos, tá? Mas existe um viés nesse estudo porque não se sabe se é porque o glaucoma ele é mais comum em pessoas acima dos 40 anos ou se as pessoas acima dos 40 anos procuram mais o oftalmologista e ali são detectados o glaucoma. Mas uma mensagem que é certa a gente deixar aqui é que glaucoma não tem idade. Em todas as idades você pode ter glaucoma. Recentemente no consultório eu peguei um paciente que veio nos procurar querendo fazer uma cirurgia refrativa, ou seja, tirar a miopia, deixar de ter miopia fazendo uma cirurgia. E a gente detectou que ele tinha glaucoma, e um glaucoma já em fase quase terminal. E esse paciente tem 20 e poucos anos. Então, para deixar claro que esse paciente está na iminência de ficar cego e poderia ter sido evitado se ele tivesse procurado há 10, 15 anos um oftalmologista. Aí não tem jeito, né? Quando chega nesse limite, aí é cegueira mesmo, aí não tem o que mais resolver. O glaucoma a gente tenta evitar que ele progrida, mas não tem como recuperar o que ele já perdeu. Vamos pensar que o glaucoma fosse o fio da tomada, tá? O fio de uma televisão, a tomada de uma televisão. Aquela tomada ela vai descascando e não tem como trocar aquela tomada. Então o que você já perdeu daquela tomada, você não recupera. E as fases finais da doença, elas são muito mais perigosas em termos de perda do que as fases iniciais. São muito mais difíceis de controlar do que as fases iniciais, porque o nervo óptico, que é onde a doença se instala, ele já está bem comprometido e já está bem agredido pela doença ao longo do tempo. E agora eu converso com Regina Nascimento e Banda. O mercado de casamento continua em alta? Continua sim. O pessoal ainda está querendo juntar, né? Juntar as coisas. Tá em alta ainda, Olavo. E a gente faz esse trabalho, casamento, confraternizações, aniversários, todos esses eventos nós participamos. Regina Nascimento e Banda, vamos de música! Uma banda. Não, ele não vai mais sobrar, pode até se acostumar, ele vai viver sozinho, desaprendeu a dividir, foi... Escolheu o mal me quer entre o amor de uma mulher e a certeza de um caminho. Ele não pode se entregar e agora vai ter de pagar com o coração. Olha lá, ele não é feliz, sempre diz que é do tipo cara valente. Mas veja só, a gente sabe que esse humor é coisa de um rapaz que sem ter proteção foi se esconder atrás da cara de vilão. Então não faz assim, rapaz, não troque esse cartaz, a gente não cai não. Ele não é de nada, olha, essa cara amarrada é só um jeito de viver na pior. Ele não é de nada, olha, essa cara amarrada é só um jeito de viver nesse mundo de mágoa. Não, ele não vai mais dobrar, pode até se acostumar, ele vai viver sozinho, desaprendeu a dividir, foi, escolheu o mal me quer entre o amor de uma mulher e a certeza de um caminho. Ele não pode se entregar e agora vai ter de pagar com o coração. Olha lá,
Ele não é feliz, sempre diz que é do tipo cara valente. Mas veja só, a gente sabe que esse humor é coisa de um rapaz que, sem ter proteção, foi se esconder atrás da cara de vilão. Então não faz assim, rapaz, não troca esse cartaz. A gente não cai não, ele não é de nada, oiá. Essa cara amarrada é só um jeito de viver na pior. Ele não é de nada, oiá. Essa cara amarrada é só um jeito de viver nesse mundo de mágoa. O programa Entre 10 vai para um rápido intervalo e voltamos já já. Óticas Boris, especialista em óculos de grau. Óticas Boris, especialista em óculos de grau. Entre 10 de volta, falando sobre a saúde dos olhos e sobre as tendências do mercado óptico cearense. Nós temos sol praticamente o ano inteiro aqui no estado. Qual a importância do óculos de sol, doutor Nilton? Olavo, outra pergunta. Você só escolhe pergunta boa, viu? A importância dos óculos de sol, primeiro, procurar casas que vendem óculos de qualidade. Muitas vezes, quando você compra óculos sem qualidade, no lugar de você estar se protegendo, você está se agredindo. Por que eu estou dizendo isso? Os óculos, eles têm que ter uma proteção ultravioleta. É como se fosse um protetor solar. Principalmente hoje em dia, que a nossa população está vivendo cada vez mais tempo. O acúmulo dos raios ultravioletas nos olhos, eles também vão causar problemas, assim como eles causam na pele. Então, a gente também tem que proteger nossa visão. Os óculos escuros, com lentes apropriadas, com proteção ultravioleta, eles vão lhe proteger de desenvolver, ou precocemente ou tardiamente, algumas doenças relacionadas com o sol. E muitas vezes, quando você compra lentes sem qualidade, que não tem proteção ultravioleta, além de você estar aumentando a pupila, ou seja, os óculos escuros, quando eles escurecem, eles aumentam a pupila, eles vão, além de não proteger o raio ultravioleta, ele vai permitir que mais raios entrem no olho, nos olhos, e esses raios possam causar doenças relacionadas à exposição do raio ultravioleta. Então fica aqui uma dica para que se use óculos escuros quando forem se expor ao sol e que procurem lentes de qualidade. Não só a armação, como a gente falou antes, da moda e tudo, mas que tenham lentes de qualidades que protejam contra o raio ultravioleta. Presidente Boris, a beleza dos olhos está com você agora. Podemos, infelizmente, eu comecei, ou felizmente, vendendo óculos em 1964 na rua. E hoje... E era óculos escuros? Óculos escuros. E hoje eu não tinha a consciência que eu tenho hoje do que fazia. E hoje, infelizmente, se percebe que na nossa cidade de Fortaleza, 99,9% dos óculos consumidos são óculos que realmente fazem mal à população. As mulheres são vaidosas e querem comprar óculos esporte, porque muitas vezes não faz um sacrifício para comprar um óculos com uma lente de qualidade, como disse o nosso oftalmologista, amigo, presidente da Sociedade de Oftalmologia. Quer comprar 8 ou 10 óculos, em vez de comprar um só com qualidade, em várias cores, para poder estar na moda, e coloca uma lente de péssima qualidade no rosto. Corre algum risco a pessoa que não usa o óculos a médio e longo prazo, doutor Nilton? Os óculos escuros, Isso. sim. Inclusive, interessante isso, Olavo, recentemente, num programa de televisão,
mostrou uma maratona que teve no gelo, na neve, lá na Antártida, se não me engano. E a exposição solar, apesar do clima ser frio, é tão intensa ou até mais do que aqui no Ceará, que a gente está na linha do Equador. E essa pessoa, por não ter usado os óculos durante a maratona, comprometeu a visão a ponto de quase ficar cega durante uma corrida, durante uma maratona. Então imagine a exposição acumulada ao longo dos dias, ao longo dos meses, ao longo dos anos. Então, se não usar os óculos escuros, você pode desenvolver problemas, desde problemas leves, problemas não tão complexos, até problemas que podem levar à cegueira. Fazendo outro adendo aqui, a nossa região, que é mais exposta ao sol, nós temos uma incidência maior daquela carnezinha crescida, como a população chama, o pterígio, né? Aquela carnezinha crescida que cobre a córnea. Outra coisa que a gente vê mais precocemente aqui é o desenvolvimento da catarata. Então, quem mora no Ceará tende a desenvolver uma catarata mais cedo do que quem mora em regiões de incidência solar menor. Mas essa influência da catarata mais cedo, o senhor está indo para... De onde é que vem essa catarata mais cedo? Os raios ultravioletas, eles acabam mudando a consistência das proteínas, as propriedades das proteínas que tem no cristalino, que é uma lente natural do olho, dos nossos olhos, e essa lente ela vai criando uma opacidade, e daí se denomina esse cristalino a partir de então catarata. E essa catarata, por ser uma opacidade que nós vamos adquirindo dentro do olho, essa opacidade ela vai diminuindo a visão, muitas vezes causando até a cegueira. Graças a Deus que, diferente do glaucoma, essa cegueira é reversível, ou seja, se você tiver uma catarata, você pode operar e resgatar a visão que você perdeu. Quem opta pela lente de contato, que cuidado devemos ter? Primeira coisa, que lente de contato não é para quem pode, né? É para quem tem consciência. Então, você pode ter o dinheiro para adaptar a lente de contato, mas você precisa, além disso, ter responsabilidade. Muitas vezes, nos consultórios, a gente percebe que a mãe ela tem uma euforia muito grande para saber se aquela idade do filho ou da filha já permite o uso de lente de contato. Eu diria que todas as idades, elas permitem o uso de lente de contato, desde que haja responsabilidade. A lente de contato, ou as lentes de contato, elas são corpos estranhos, que nós vamos colocar nos nossos olhos. Claro que são corpos estranhos de alta tecnologia, desenvolvidos especialmente para os nossos olhos, mas eles não deixam de ter riscos. Aliás, tudo que a gente faz na vida tem risco. E os riscos das lentes de contato vão desde uma ceratite, ou seja, uma inflamação leve na córnea, até uma úlcera grave que pode culminar não só com a cegueira, mas com a necessidade de se tirar o olho para aquela infecção não se transmitir para o corpo inteiro. Como é que fica a visão de uma pessoa que tem catarata? A visão da pessoa que tem catarata, ela diminui, tanto em sensibilidade do contraste, quanto em qualidade de visão. Dependendo do tipo de catarata que você tenha, você diminui só a sensibilidade ao contraste. É como se você tivesse o tempo inteiro com óculos escuros. E muitas vezes as pessoas acham que estão enxergando porque o referencial dela são os dois olhos que ela tem. E os dois olhos possuem catarata. Isso aconteceu, por exemplo, com meu sogro. Meu sogro, à noite, já estava com a visão bem ruim, a gente notava que ele estava dirigindo com dificuldade, e quando a gente foi examiná-lo, ele tinha já uma catarata que estava atrapalhando o dia a dia e o convívio social dele. Ele achava que ainda não tinha, mas após fazer a cirurgia, ele percebe que tinha. Por que ele percebeu depois da cirurgia? Porque ele começa a comparar o olho que ainda tem catarata, que ainda não foi operado, com o olho que foi operado. Também posso falar. E a nossa referência são os nossos olhos. Então, se um olho está bom e o outro ruim, eu vou medir qual olho que está bom e o olho que está ruim pela referência dos nossos olhos. Eu fiz a minha cirurgia de catarata, eu comecei a sentir um flash muito forte quando vinha um carro na minha frente e aquilo me atrapalhava bastante. Sofri muito, viu? Também veio uma coisa assim muito rápida, eu não tinha, de repente, de uma semana para outra, eu percebia e aquilo me atrapalhava muito. Fiz minha cirurgia de catarata, não enxergava mais aquelas letras que eu estou enxergando aqui, enorme, M, A, T, 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 D, I, estou vendo tudo, viu? Uma beleza, viu? Cirurgia de catarata é uma coisa rápida, 15, 20 minutos, vai para casa, uma beleza. A doença catarata, ela atinge os dois olhos simultaneamente?
Na maioria das vezes, sim. É importante a gente ressaltar que a catarata, ela é uma parte da nossa fisiologia. Em algum momento da vida, nós vamos ter catarata, a não ser que nós não vivamos o suficiente para desenvolver a catarata. Catarata, ela pode ter desde o nascimento até as idades mais avançadas, mas em algum momento a pessoa vai desenvolver catarata. Uma coisa importante da gente dizer é que as causas são inúmeras. Então, quem tem diabetes, por exemplo, tende a ter uma catarata mais precocemente. Quem tem uma miopia alta tende a ter uma catarata mais precocemente. E aqui vale lembrar o uso inadvertido de colírios, que é uma causa importante da catarata. Muitas vezes as pessoas vão na farmácia ou são receitadas por um vizinho e usam colírio inadvertidamente. E isso pode causar um prejuízo seríssimo para a visão, com desenvolvimento de catarata, desenvolvimento de glaucoma. Mais um alerta para a população, seu programa servindo para esclarecer muitas dúvidas e que a população tenha cuidado na hora de qualquer problema nos olhos. Que procure um médico oftalmologista para não usar qualquer colírio, porque esse colírio pode ser um colírio que vai lhe gerar não uma melhora, mas uma piora do seu quadro. Qual a localização das Óticas Boris aqui em Fortaleza, presidente? Eu vou citar algumas, porque são quase 40, né? Eu vou citar a primeira da galeria, lojas, a primeira da galeria Professor Brandão, que tem 43 anos, mas nós temos no Shopping Parangaba, temos no Shopping Benfica, Shopping Aldeota, por aí. Então, não vou explorar o tempo, porque não dá. Eu queria aproveitar a oportunidade, se você me permitir, para mandar um abraço aqui para o doutor Ider Carneiro, que estive com ele no congresso, conversamos bastante. Grande oftalmologista, que tem feito muito por oftalmologia do estado de Ceará, tá? Eu também aproveito para mandar um abraço também para os meus amigos lá da Nacional Gás Butano, no qual eu pertenço, Leandro Farnese, gerente de relacionamento comercial, o nosso gerente regional Sandro Ristoff, Iva Costa, gerente de apoio ao negócio, Leonardo Martins, gerente de vendas, e o meu amigo também da Nacional Gás Butano, um cara que me assessora toda a gente, Fábio Brasil. Um abraço também para o Osivaldo Fernandes, meu irmão, e Marcos Alexandre. A nossa entrevista vai ficando por aqui. Obrigado a todos pelas presenças. Empresário Ayrton Boris, presidente das Óticas Boris, e o presidente da Sociedade Cearense de Oftalmologia, Dr. Nilton Andrade Júnior. Regina Nascimento canta já já. Deixa os teus contatos, Regina. Falar com Denis Luiz no telefone 85999-816494. E a você que está em casa, obrigado pela sua audiência. Até a próxima semana, se assim Deus permitir. E não esqueça, gostaria de ver algum tema sendo debatido aqui no Entre Ideias, mande sua sugestão para o e-mail entreideiastv@hotmail.com. Se preferir, ligue no DDD 85 para 99749-1799. Participe. Se você quiser rever esta entrevista, é só acessar nossa página no Facebook Entre Ideias TV Ceará. Até o nosso próximo encontro. E a gente se despede. É com você, Regina Nascimento e banda. Obrigada, Lavo. Carinho muito grande ao nosso querido Dr. Boris, o Dr. Nilton. Muitíssimo obrigada pelo carinho também. Abra suas asas, solte suas feras, caia na gandaia, e entre nessa festa e leve com você seu sonho mais louco. Quero ver seu corpo lindo, leve e solto. A gente às vezes sente, sofre, dança sem querer dançar. Na nossa festa vale tudo, vale ser alguém como eu, como você. Abra suas asas, solte suas feras, caia na
ideia. Entre nessa festa e leve com você seu sonho mais louco. Quero ver seu corpo lindo, leve e solto. A gente às vezes sente e sofre, dança sem querer dançar. Na nossa festa vale tudo, vale ser alguém como eu, como você. Regina Nascimento e banda, aqui no Entre Ideias. A gente às vezes sente e sofre, dança sem querer dançar. Na nossa festa vale tudo, vale ser alguém como eu, como você. Dance bem, dance mal, dance sem parar. Dance bem, dance até sem saber dançar. Eu disse dance bem, dance mal, dance sem parar. Dance bem, dance até sem saber dançar. Na nossa festa vale tudo, vale ser alguém como eu, como você. Na nossa festa vale tudo, vale ser alguém como eu, como você. Na nossa festa vale tudo, vale ser alguém como eu, como você.